Boa noite, queridos, graça e paz, amém? E nessa noite, nós vamos falar de duas coisas. Uma principal, o título da mensagem dessa noite é Relacionamento versus Religião. E só escuta, eu quero ler dois textos para você. Oséias 4:6 vai dizer: Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei. E Isaías 5:13 diz: meu povo está sendo levado aprisionado por falta de conhecimento. Quinta-feira nós falamos sobre relacionamento. Tivemos um culto maravilhoso aqui falando sobre relacionamentos. Não só relacionamento nós com Deus, entre familiares, colegas de trabalho. Foi um culto maravilhoso. E o Jonas mencionou que o principal relacionamento é da gente com Deus. Esse relacionamento com Deus vai moldar os outros. O relacionamento com Deus. E Oséias deixa bem claro que esse Deus de amor, que não poupou o seu único filho, nos diz que se nós negligenciamos o ensino, ele nos rejeita. Porque é pelo ensino, pela palavra, que nós vamos entender, compreender como se relacionar com o Pai. É pela palavra que Deus nos mostra quem realmente somos. É pela palavra que Deus fala com a gente. Se negligenciamos a palavra, estamos negligenciando o próprio Deus. Em outra passagem diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Honrar como? Honrando a palavra. O que é honrar? Dar crédito, inclinar os ouvidos, dizer: não, eu vou escutar, eu vou prestar atenção. Relacionamento versus religião. Nós fomos chamados, queridos, para um relacionamento com Deus. Relacionamento. E o que é relacionamento? O que é religião? Eu creio que esse culto é um culto preparatório para o culto que vem. Para o culto de domingo que vem, que é um culto de ceia. Nós vamos falar um pouquinho de ceia. E eu quero que você abra seu coração. Deixe as pedras no chão. Deixe eu terminar o raciocínio. Porque como eu orei no começo aqui, a palavra de Deus diz que a própria palavra, ela destrói sofismas. O que são sofismas? Pensamentos que foram ditos muitas vezes por um pregador, por um padre, por um bispo, por um sacerdote, por alguém de confiança, que foi acolhido como verdade, mas que não é a verdade da palavra. E tem muito engano sobre ceia, gente. Sobre batismo nas águas. E nós vamos falar hoje relacionamento versus religião. E o que é um relacionamento? Relacionamento é uma ligação afetiva entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesse. Convivência, comunicação, atitudes recíprocas. Como saber se eu estou num relacionamento saudável? E eu estou falando sobre o relacionamento da gente com Deus, tá? Como saber? Você se comunica com frequência com seu parceiro? Com seu Senhor? Você sente mais vezes sentimentos bons do que sentimentos ruins? Como estão nossos sentimentos em relação a Deus? São mais bons ou mais ruins? Você não modifica o seu comportamento na presença da pessoa? Você tem confiança no outro? Estamos falando do relacionamento com Deus, tá? E religião? Religião é um sistema de doutrinas, de crenças e práticas próprias de um grupo. É a observância cuidadosa e atenta de preceitos religiosos.
são práticas consideradas como obrigação, regras que devem ser cumpridas para que o homem esteja aceitável diante de Deus, práticas que deixam a consciência do homem de bem com Deus, momentaneamente. Religião. Ou seja, relacionamento, eu quero estar com a pessoa, eu desejo, é algo que me move, eu quero me relacionar com ela, eu quero conviver com ela, eu quero conviver com meu pai. E a religião? Eu preciso fazer algo. Eu preciso vir no culto, nem que seja só no culto de ceia. Porque afinal de contas é o mais santo, né? Será? Eu preciso. Eu posso fazer o que for nos outros dias, mas no domingo eu tenho que colocar minha roupa de crente e tenho que ir para a igreja. Religião. Relacionamento fala de convívio. Não, Deus não veio, Jesus não veio instituir uma religião. Faça isso, faça isso, faça isso. Ele veio instituir um relacionamento. Em Marcos 3 nós vemos Jesus chamando os 12 e fala que chamou para que estivessem com ele. Só depois os enviou. O cristianismo não é simplesmente uma religião onde eu faço e estou de bem com Deus. Cristianismo é relacionamento, queridos. É convívio com o Pai diário. Se não tem convívio diário, é religião. É umas regras que eu estou seguindo. É o meu esforço próprio. Aleluia. O exemplo da ceia. Eu preciso fazer um curso para poder tomar ceia. Eu preciso estar nesse padrão para tomar ceia. Eu preciso fazer para tomar ceia. Ou eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso ter feito dele o meu Senhor e desejar estar com ele. Religião afasta. Evangelho, relacionamento aproxima. Qual dos dois exemplos para ceia fala de religião e qual fala de relacionamento? Eu deixo com você. E eu quero que você abra comigo em Mateus 15, 9. Vai lá comigo. A ceia, querido, já para você não dizer que eu disse o que eu não disse, a ceia é uma ordenança. Todo filho de Deus deve participar. Mas participar com o coração certo, amém? Mateus 15, 9. Vai dizer assim, isso é Jesus falando, tá? Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. O que é uma doutrina? É um conjunto de ideias, é um conjunto de ensinamentos. E aqui Jesus está falando contra uma doutrina de homens. E se você for, não precisa abrir, mas pode tomar nota, em Hebreus 6 vai falar sobre a doutrina de Cristo. Existe doutrina de homem, existe doutrina de demônio, mas existe a doutrina bíblica de Cristo. E essa doutrina está em Hebreus 6, mas não vamos falar sobre isso hoje. Não especificamente sobre Hebreus 6. Mas Jesus está falando, cuidado com ensinamentos só de homens. Paulo vai dizer um pouco mais, Paulo vai dizer, ei, existem ensinamentos que têm aparência de piedade, mas que negam o poder. O Evangelho é poder de Deus para salvação, é poder de Deus para transformação. E vamos ver qual é o contexto de Mateus 15, 9. Vai para o versículo 1. Então, alguns dos fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos
transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer. Ponderou-lhe Jesus: e por que vós também, e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, será punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser ao pai e à sua mãe: a oferta ao Senhor é corbã, ou eu vou dar a Deus, esse jamais será obrigado de honrar seu pai e sua mãe com seus bens, e assim invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías sobre vós no oceano: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual é a tradição aqui? Lavar as mãos para comer. Só que para você entender o contexto, o povo judeu, ele passou 430 anos escravo no Egito. E nesse tempo, eles praticamente se tornaram pagãos. Eles se afastaram de Deus. Eles seguiam o que o povo do Egito seguia. Até que eles lembraram: opa, nosso pai é Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos uma promessa de Deus, não precisamos viver assim. Clamaram e Deus socorreu. Quando Deus os tira da terra do Egito, Deus vai dar a lei para eles. Os mandamentos, os 10 mandamentos que conhecemos e mais de 600 ordenanças, ensinando o povo o certo a se fazer, ensinando o povo: ó, vocês viveram dessa forma no Egito, mas isso é costume de quem não segue a Deus. Agora aqui, ó, é assim, o passo a passo. Gente, para ver como Deus é perfeito. No século XVI, foi descoberto sobre bactérias. 3.000 anos antes, Deus disse lá em Levítico princípios que impediam a proliferação de bactérias. O que a ciência veio descobrir em 1600 e pouco, Deus falou 3.000 anos antes para o povo. Vários princípios. E um desses era: os sacerdotes, quando fossem apresentar o sacrifício do cordeiro a Deus, eles deviam lavar as mãos. Era uma expressão da santidade que Deus iria querer no futuro. Porque hoje, eu e você somos o sacrifício vivo. Eu e você mortificamos os desejos da carne. E por isso precisamos andar em santidade. Os sacerdotes deviam fazer isso. O que é que os mestres da lei fizeram? Não são só os sacerdotes. É todo mundo. Não é só todo mundo. Mas além de lavar a mão para o sacrifício, agora a gente tem que lavar a mão antes de comer. Não é só lavar a mão antes de comer. Se eu sair da minha casa e voltar, eu tenho que lavar a mão e o cotovelo. Deus dá uma instrução. Os religiosos aumentam, afastando mais ainda o povo de Deus. Outro exemplo, o sábado. O sábado foi instituído na mesma época do lavar as mãos, tá? O qual era o sábado? Eles passaram centenas de anos escravos. Escravo tem folga? Escravo pode parar de produzir? Deus se apresenta para eles como Jeová Jireh. Eu sou a provisão de vocês. E Deus diz: vocês vão trabalhar sim 6 dias, mas um dia vocês vão confiar em mim. Um dia vocês vão descansar. O corpo de vocês também precisa disso. E aí o que acontece? Vamos lá em Marcos 3. Vai lá comigo para Marcos 3. Marcos 3, 1. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha a mão atrofiada. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta
e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que não é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, Jesus ficou indignado. Indignado, olhou para os que estavam ao redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que sua mão foi restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus, iniciando, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Uma lei que Deus deu, não para afastar o homem, mas para preservar. A religião fez com que essa lei fosse contrária ao homem. Não podia curar no sábado, afinal era a lei de Deus. Religião afasta. Religião, sistema de regras que eu tenho que fazer para Deus poder me aceitar. Ei, Deus já aceitou você quando você entregou a vida para Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito. Religião afasta. Deus deseja relacionamento. 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 Eu leio a palavra de Deus porque sei que é meu Pai falando comigo. Eu sei que é Ele dizendo o que Ele deseja para mim, me ensinando o caminho certo para viver. Religião. Tem que ler, né? O pastor disse. Tem que ler um capítulo, né? Acabou. Ufa, fiz minha parte hoje. Viu, Deus? Fiz minha parte. Religião. Relacionamento, eu desejo. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu fiquei impactado com o testemunho de um jogador de futebol, ainda está na ativa, Fred, atacante do Fluminense hoje em dia, que o cara vivia na farra, gandaia, bebida, e se converteu. E ele deu uma entrevista em rede nacional dizendo: não, eu me converti, comecei a ler a Bíblia e descobri que Deus não se agrada de que eu beba. E por isso eu deixei de beber. Ele teve um relacionamento. E no relacionamento ele descobriu que não agradava o outro. Num casamento, a gente casa achando que sabe tudo do outro, né? Eu conheço o outro. Só que não. E com o tempo a gente vai percebendo o quê? Tem atitudes, até lícitas, que eu faço que não agradam a ela. E por não agradar a ela, mesmo não sendo nada demais para mim, eu deixo de fazer. É por causa do relacionamento. E pelo menos deveria ser assim. Quem deseja ter um relacionamento saudável. Se não deseja, não faz nada. Mas colhe o que... Colhe está certo. Relacionamento é diferente. E eu quero ler com vocês Lucas 15. Lucas 15, filho pródigo, muito conhecido, mas deve estar dentro da gente. Lucas 15. Eu vou adiantar um pouquinho para você. Um homem que tinha 2 filhos, um disse: me dá a minha parte da herança. Foi com a parte da herança, antes mesmo do pai ter morrido, gastou, aproveitou, fez tudo, só que veio uma fome, perdeu tudo, estava desejando comer a comida dos porcos e lembrou: meu Deus, até um funcionário do meu pai vive melhor. Vou voltar, pedir perdão, não quero nem ser tratado como filho, quero ser só um servo. E aí, no versículo 20 diz: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção,
ponde-lhe o anel de autoridade e a sandália de filho. Traze-me um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos um grande banquete e regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou os servos e indagou-lhes sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contanto, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenas que mata um novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijámo-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Temos aqui um pai que tem 2 filhos. Um filho se mantém fiel e continua com ele. O outro filho vai embora. O outro filho decepcionou ele. Mas o outro filho que decepcionou, em determinado momento ele fez: meu Deus, o que é que eu fiz? Eu preciso me arrepender. Eu estou vivendo longe do meu pai. Eu não quero nem voltar a ter um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento só de funcionário para mim serve. Só que o que é que o pai faz? Você é filho. Você é filho. Não tem essa de se relacionar como um funcionário. Você é meu filho. E um filho se relaciona com um pai. Não importa o que você fez. Se arrependeu, estou aqui. Vem, você é meu filho. O segundo filho é a religião. Se manteve fiel. Mas quando viu alguém que para ele não merecia estar desfrutando de algo bom, disse: ei, peraí, eu faço tudo. Eu faço. Eu vou à igreja no domingo. Eu dou meu dízimo. Eu faço. E você nunca fez nada por mim. O pai está dizendo: tu esqueceu que tu é meu filho? A gente podia ter um relacionamento, tu podia desfrutar. Não quis desfrutar por quê? Orgulho. Eu faço, não preciso de ninguém, não preciso de Deus. Estou fazendo as regrinhas, então tudo vai acontecer bem. Não acontece, quebra a cara. Com Deus, ou a gente tem um relacionamento, ou nada acontece, gente. Por que tem tanta gente desviada que não vai à igreja? Por quê? Faz regra, segue regra, segue regra, segue regra. Não acontece nada, diz: isso aí não é verdade, e vira as costas para Deus. Não está se relacionando? Vir para a igreja é bíblico, mas tem que vir com o coração: eu venho para adorar meu pai, eu venho para receber do meu pai. Não estou indo para a igreja para cumprir uma norma, porque tem que ir, né? Religião afasta de Deus. Relacionamento é: eu quero, ele é o meu pai, ele se entregou para mim, quanta coisa boa ele fez para mim. Deus deseja um relacionamento. Deus deseja um relacionamento. E agora nós vamos começar a entrar na questão da ceia. Porque domingo que vem vamos todos ceiar da forma certa, amém? Não precisa abrir, mas Lucas 23, 39 a 43 fala sobre o ladrão da cruz. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um dos ladrões estava lá praguejando contra Jesus. E o outro diz: ei, você não reconhece não?
A gente está morrendo aqui porque a gente merece, mas ele não merece. Ele é o Filho de Deus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz, hoje mesmo estarás no paraíso. E aí vamos agora para Marcos 16:16. Marcos 16:16. Marcos 16:16, Jesus vai dizer assim, Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Você percebeu que não diz aquele que não crer e não for condenado, e aquele que não for batizado não será salvo? Diz aquele que não crê. O ladrão da cruz foi condenado? O ladrão da cruz se batizou? Não. Foi salvo ou não? Sim. Crer e for batizado. Por quê? Porque se eu creio em Jesus, eu vou desejar expressar publicamente isso. E por isso eu me batizo nas águas. Uma expressão pública de fé. Se não der tempo, não tem problema. O desejo de Deus é creia e seja batizado. Está no leito da morte, não deu para ser batizado, mas creu em Jesus, não será condenado. Se Jesus não fugiu a palavra, aleluia. Se Jesus não nega o céu para quem não foi batizado nas águas, por que nós vamos negar um copo de suco de uva e de pão? Por quê? Porque a religião diz que para você tomar ceia, você precisa se batizar nas águas. Onde está isso na Bíblia? Religião afasta de Deus. Evangelho aproxima. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Batismo é maravilhoso. Eu me lembro do meu batismo até hoje. E logo, logo a gente vai ter um batismo aqui na igreja. Só deixar essa parte da Omicron, dar essa baixa e a gente vai ter nosso batismo. Mas religião afasta, evangelho aproxima. Então vamos lá para o texto de 1 Coríntios 11, para explicar um pouco melhor isso. 1 Coríntios 11, 23, o texto que é usado para falar de ceia. 1 Coríntios 11, 23. Deus deseja ter um relacionamento. 1 Coríntios 11, 23 vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine, pois, cada um a si próprio, e da mesma maneira como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos,
não seríamos condenados. Olha aí, pastor, não pode tomar ceia de qualquer jeito. Concordo, e por isso a gente está alinhando a forma certa de tomar. Primeira coisa que você precisa entender: para tomar ceia é necessário ter confessado Jesus como Senhor da sua vida. E ponto final. E depois que confessei, o que é que eu faço para poder tomar? Aqui, nesse texto, nós lemos que fala sobre que não podemos comer indignamente, que muitos são condenados por comer e que muitos estão doentes. Qual o contexto da carta da igreja de Corinto? Corinto era uma igreja muito grande, que tinha muitos dons do Espírito Santo, mas era uma igreja com muita divisão. Eu prefiro o pastor Rob. Eu prefiro o Adeci. Não, eu prefiro o Jonas. E 1 Coríntios 1,10 vai dizer: não haja divisões entre vós. Uma coisa é, eu tenho mais proximidade com o Rob porque meu jeito é mais identificado com ele. Mas eu não desprezo o Adeci, eu não desprezo o Jonas. Outra coisa é, é ele, é? Soubesse nem tinha vindo no culto. Não, misericórdia, isso aí, misericórdia. É miseriqueima. Outra coisa que acontecia, esses que estavam tomando ceia, tinham algum deles que viviam em imoralidade sexual. Filho tendo relação com madrasta. E estava tudo bem para a igreja. Outra coisa, os mais ricos desprezavam os mais pobres. Na igreja, não. E o exemplo que fala aqui sobre o julgamento de Deus que estava acontecendo. E eu gosto muito desse exemplo. Vamos dizer que você compra um celular pela internet. E você não olhou o site. Você simplesmente viu uma mega oferta, comprou sem nem analisar o site. E tinha lá 30 dias para entrega. Dá 30 dias e você não recebe o celular. Aí você vai entrar em contato. Aí diz, não, mas 10 dias chega. 10 dias depois, chega lá a caixa. Você fica feliz da vida. Quando abre, tem um tijolo. O que é que você vai fazer? Você vai procurar os seus direitos. Você vai procurar o PROCON. O juiz que vai julgar, a sentença que ele der, nem é boa, nem é ruim. Ela é justa. Ela vai ser boa para quem está certo. E ela vai ser ruim para quem estiver errado. O julgamento de Deus é bom ou ruim? É justo. Quem tiver de boa, vai ser bom. Quem não tiver, vai ser ruim. E eu quero ler um texto para vocês. Só escute, que nosso tempo já está bem. Romanos 11:22 diz assim: considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, tu também serás excluído. Se eu estiver vivendo em pecado, eu vou tomar ceia? Se você não quer fugir do pecado, não. Em nome de Jesus, vida sobre o corpo da minha irmã Maria. Em nome de Jesus, vida, o poder de Deus agindo. Em nome de Jesus, a vida de Deus agindo no corpo dela. Em nome de Jesus, saúde divina, plenitude de vida, plenitude de dias. Plenitude de dias, o poder de Deus agindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha todo mundo para cá, vamos continuar prestando atenção. Tem uma enfermeira ali com ela, tá tudo certo. Foi só um sustinho. Olha para cá, presta atenção. Bondade de Deus quando? Quando eu permaneço firme. Quando eu permaneço nas verdades que eu tenho ouvido. O julgamento de Deus é justo. O que acontece? Eu vou tomar ceia. Qual é o versículo chave? Versículo 28. E eu quero que você vá até ele.
que é 1 Coríntios 11, 28, que Paulo vai dizer assim: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. A Bíblia fala que é para eu ceiar. A Bíblia fala que se eu entreguei minha vida para Jesus, eu posso sim ceiar. Mas pastor, se eu pequei, o que é que eu faço? Eu me analiso, me julgo. Se estou errado, eu peço perdão. Pastor, já venho pecando há vários dias, não estou conseguindo me libertar. Você viu que está errado, você pediu perdão, então você toma a ceia. Por quê? A ceia vai lhe dar capacidade de você vencer isso. Religião diz o quê? Não tome. Evangelho diz o quê? Se arrependa e tome. Mas pastor, e não falou se beber indignamente? Sim. E eu quero que você vá comigo para 1 João 1. Vai lá comigo, 1 João 1. 1 João 1, 9. João, capítulo 1, versículo 9. João 9 vai dizer assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se eu me analiso e peço perdão a Deus, a Bíblia está dizendo que eu sou purificado por Deus. À luz da Bíblia, se eu sou purificado por Deus, eu sou digno ou indigno de tomar ceia? Porque eu fui purificado. Pequei antes de vir para o culto, pedi perdão, eu estou purificado. E vou tomar a ceia por quê? Porque a ceia é um memorial do sacrifício dele. A ceia é memorial. Deixa eu ler para vocês. A ceia é um memorial disso aqui que está escrito em Romanos 6:1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, seria possível desejar viver sobre seu jugo? Pequei antes, me arrependi. A ceia eu lembro, eu tenho uma aliança com Deus. Ele me libertou do pecado. Eu não preciso mais continuar pecando. A ceia traz a consciência do que Ele já fez por mim. E isso vai me dar força para sair do pecado. Eu não vou deixar de tomar ceia porque eu pequei antes, mas eu vou me arrepender e vou tomar ceia e saber, eu estou participando da carne e do sangue de Jesus Cristo, e Ele me dá forças. Eu vou sair daqui diferente. Eu creio que eu recebi do Senhor força hoje para sair desse vício. Você não deixa de tomar esperando se consertar pelas próprias forças para ir tomar. Não, você se arrepende, você toma, você recebe o poder de Deus para se consertar. Religião afasta, evangelho traz para perto. A ceia me traz a consciência de que, no versículo 7 vai dizer, porquanto todo aquele que morreu foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não morrerá novamente, ou seja, a morte não tem qualquer poder sobre Ele. Porquanto, ao morrer por o pecado, morreu de uma vez por todas, para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades.
pequei, errei, não estou conseguindo me libertar, peço perdão a Deus. Vou participar da ceia sim, porque eu sei, Ele conquistou para mim a liberdade. Eu não sou mais escravo do pecado. Ao beber o suco de uva, ao comer o pão, eu estou reafirmando minha aliança com Ele. E Ele me dá poder para sair disso. Ele me capacita. Não é eu nas minhas forças que faço algo para ser aceitável para Deus. Eu aceito o que Ele fez, recebo o poder dEle e ando naquilo que Ele já fez. Religião afasta a gente. Se você seguir regrinhas para parecer bom diante de Deus, isso é religião. Relacionamento, eu tenho desejo. Eu vivo com meu Pai. Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim. Oh, obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bom. Se pecou, se errou, Pai, me perdoa. Eu te entristeci. Eu esqueci quem sou no Senhor. Mas Tua palavra diz que eu sou uma nova criatura. Tua palavra diz que o Senhor me dá poder para vencer as fraquezas. Oh, Pai, eu me arrependo de ter vivido fazendo coisas que o Senhor não se agradava. De muitas vezes estar vivendo o cristianismo, achando que estou vivendo o cristianismo, mas vivendo uma religião, vivendo regras para me sentir aceitável diante do Senhor, quando Sua palavra diz que Jesus Cristo morreu para que eu fosse aceitável. Jesus Cristo pagou o preço. Eu não preciso pagar preço. O que eu preciso é andar naquilo que o Senhor já conquistou. Há uma diferença enorme, queridos. É uma pequena mudança, mas transforma a vida. É uma pequena mudança. Vir para a igreja simplesmente por vir não vai trazer paz ao seu coração. Mas vir para a igreja sabendo que você já entregou a vida para Ele, que você já se doou por Ele. Romanos 8:1 vira verdade. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não fala para quem está na igreja, fala para quem está em Cristo Jesus. E a igreja, pastor, essa mesma Bíblia fala, não deixe de congregar. E aí eu não vou obedecer porque eu tenho que fazer. Eu vou obedecer porque eu já me entreguei com Ele, porque eu já tenho paz com Ele. E porque eu tenho paz com Ele, eu quero estar junto com meus irmãos. Quero estar junto com aquele meu irmão encrenca que é uma lixa para a minha vida. Porque ferro afia ferro. Atrito. Não, pastor, não vou naquela igreja porque tem uns irmãos lá que... sim, dão umas escorregadas. Ninguém é perfeito não. E é por isso que você devia vir. Porque se tivesse uma igreja perfeita, eu não ia poder fazer parte. Você não ia poder fazer parte. Mas na igreja, ferro afia ferro. O ambiente vai fazer com que um ajude o outro. Relacionamento, queridos. Relacionamento com o Pai de verdade. Não só por eu sou. Vou até dar esse exemplo aqui. Como eu acho que todos sabem, eu sou pernambucano. Trabalhava no comércio lá, antes de vir para o Rio Grande do Sul. E tinha um cliente que ele se vestia de terno e gravata. Chegava na loja, a paz do Senhor, meu irmão. Mudava o jeito. Um belo dia, como eu trabalhava numa loja de suplementos, de produtos naturais, vinha aquele pessoal que malhava. Um dia chegou uma mulher que malhava muito, e aquelas roupinhas abençoadas de mulher da academia, né? O irmão olhou assim e fez: meu Deus do céu, que mulherão. Eu olhei para ele assim: a paz do Senhor, irmão. Sou irmão também, viu? Religião. Eu boto uma roupa, eu boto uma capa. Eu tenho uma atitude quando eu estou naquele ambiente. Relacionamento. Eu tenho essa atitude porque eu sou filho de Deus. Eu não preciso ter essa atitude em alguns momentos. Eu vou ter na igreja, fora da igreja, no trabalho, no colégio, faculdade, onde for. Relacionamento. Se muda o jeito,
se está na frente de irmãos ou não, é religião. Vou contar só mais uma. Passava um rapaz aqui, ele não está mais aqui em Carazinho, mas ele passava aqui às tardes, e sempre, Paz do Senhor, pastor, Paz do Senhor, tal. Entrava, a gente conversava. Um belo dia, ele está passando sem camisa. Com a camisa aqui, tava um dia um calor de torar. Ele com a camisa aqui. Aí, Pai do Senhor, pastor, opa, irmão, vem cá, vamos conversar. Ele, não, tô sem camisa. Vou botar, deixa eu colocar a camisa para entrar. Não, tá. Você pode colocar a camisa para entrar, mas se tu pode andar na rua sem camisa, por que colocar a camisa vai te fazer mais santo? Por que te colocar a camisa vai parecer, não, agora eu estou do jeito que Deus quer. Eu e você estamos do jeito que Deus quer quando entregamos a vida para Jesus e andamos nisso, quando nos comportamos como filhos de Deus. Queridos, eu tenho no meu coração assim, ó, cada coisa que Deus vai fazer nessa igreja, na vida de cada um, quem vai experimentar? Quem não vive uma religião, quem vive um relacionamento. Quem vive religião vai ver, meu Deus, está acontecendo na vida do outro, meu Deus, mas eu também venho para a igreja, mas eu tomei a ceia naquele domingo. Mas e fora da igreja? Qual é a postura? De filho? Ou é aquele filho pródigo, sim, meu pai está errado, eu não devia ter dado isso para ele, eu devia ter dado para mim, quando já era dele. Que nessa noite nós venhamos a nos analisar. O que é que eu estou vivendo? A Bíblia falou, a gente leu que aquele que julga a si mesmo não será condenado. Aquele que se analisa e diz, estou errado nisso, tenho que consertar. Que essa noite seja uma noite de reflexão. Como eu disse domingo passado, vou dizer hoje de novo, você chega em casa e demora a dormir, pensando, se analisando, para poder se encaixar naquilo que Deus tem. Não é me encaixar porque tem que ser, é me encaixar porque Ele é meu Pai. Ele se entregou por mim. Ele tem uma vida para mim que vai muito além dessa vida que eu tenho. Ele tem uma vida para mim que, apesar dos problemas, eu estou seguro nele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Você pode ficar de pé, vamos orar.